do Senhor, amém? Sente-se um minutinho, queridos. Quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade rica que Deus me concede estar aqui pela primeira vez nesta igreja para vos transmitir a palavra de Deus. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Wilson Rafael, pastor presidente desta igreja, a sua digníssima esposa, a pastora Bruna, todos os obreiros que lhe auxiliam, a todo o povo de Deus reunido aqui nesta noite para juntos adorarmos a Deus neste abençoado culto de missões. Nós, por vontade de Deus, estamos já também numa maratona de ministrações. Ministramos ontem à noite ali em Cosmópolis e hoje pela manhã ali em Pirituba, em São Paulo. Hoje à noite estamos aqui para adorarmos a Deus juntamente com os irmãos. Queridos, nós estamos, por misericórdia de Deus, também por todo esse Brasil, fazendo o lançamento de duas obras que têm abençoado a vida de homens e mulheres de todo o Brasil. São duas Bíblias de estudo que têm impactado a vida de muitos pregadores neste Brasil. Eu tenho ouvido testemunhos de obreiros, de pregadores, de pregadoras de todo o Brasil que têm testemunhado como essas obras têm ajudado o seu ministério. E eu gostaria já de apresentar para os irmãos agora, porque depois que eu começo a pregar a palavra de Deus, eu gosto de ocupar inteiramente na palavra. E eu acho melhor o pregador anunciar o material no começo, porque está tudo calmo ainda, tranquilo. É melhor do que no momento em que estamos orando, o povo ouvindo na graça, de repente o pregador interrompe para anunciar alguma coisa. Então é melhor já fazê-lo antes de começar a ministrar a palavra de Deus. Eu tenho aqui para os irmãos, temos aqui essa obra aqui, que já tem sido um sucesso em todo o Brasil. Quem já ouviu falar aqui na Bíblia do pregador pentecostal? Algumas pessoas, por misericórdia de Deus, é hoje uma das Bíblias de estudo mais vendidas do Brasil. E Deus nos deu a honra de ser o primeiro pastor da Assembleia de Deus no Brasil a ter uma Bíblia de estudo lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é hoje a maior sociedade bíblica do mundo, que exporta a Bíblia para 103 países do mundo, em 32 idiomas diferentes, e produz uma Bíblia a cada 3 segundos. A Bíblia do pregador pentecostal é hoje, queridos irmãos, a única Bíblia de estudo que oferece 1002 sermões, bem mastigadinho para você pregar, do Gênesis ao Apocalipse, além de um curso básico de teologia com 12 matérias, sermões para todas as ocasiões, sermões para pregar em culto de missões, para pregar em culto de jovens, em culto das irmãs do círculo de oração, sermão para datas especiais como o Dia dos Pais, Dia das Mães. Hoje, por exemplo, é Dia do Pastor, né? Se comemora o Dia do Pastor em todo o Brasil, que é o segundo domingo de cada mês de junho, e eu quero felicitar ao pastor Wilson, a pastora Bruna, todos os demais pastores, esse dia abençoado, e dizer para vocês que nesta Bíblia tem também sermão para o dia do pastor. Eu louvo a Deus, queridos irmãos, que antes do pastor Antônio Gilberto partir para o Senhor, ele que é considerado um ícone da teologia pentecostal no Brasil, ele me telefonou emocionado, parabenizando pela Bíblia do pregador pentecostal. Esta Bíblia, queridos irmãos, aonde a gente chega no Brasil, a gente ouve testemunhos. Outro dia eu estava em Rondônia lançando essa Bíblia, um pastor veterano
que pastoreia muitos anos um campo, ele disse para mim: pastor Ivaldo, eu quero louvar a Deus por ter me usado para preparar os sermões da Bíblia do pregador pentecostal, que eu confesso que eu já não tinha mais nada para dar para o povo, mas desde que eu adquiri essa Bíblia, renovou o meu ministério, e eu já estou há 6 meses alimentando o meu rebanho com os estudos dessa Bíblia. Outro dia um jovem falou: pastor Ivaldo, eu não gostava de ler a Bíblia, me dava até sono quando eu começava a ler a Bíblia. A minha mãe presenteou-me com um exemplar da Bíblia do pregador pentecostal, e eu não só me apaixonei pela Bíblia, como eu já estou pregando os sermões da Bíblia do pregador pentecostal. Eu estava lançando ela em Rio Branco, no Acre. O pastor disse: pastor Ivaldo, nós temos 2 missões na África, uma em Moçambique e outra em Angola. Os nossos missionários estão formando novos obreiros na África, usando o curso básico de teologia que tem na Bíblia do pregador pentecostal. E eles me mostraram vários angolanos, pastor Rafael, com a Bíblia do pregador pentecostal no peito, abraçada. Então, queridos, imagine lá na África que eles não têm uma livraria para comprar livro, não tem uma faculdade teológica, e eles têm nas mãos uma Bíblia com 1.002 sermões e um curso básico de teologia. É como um oásis no deserto para aquele povo. E depois do sucesso da Bíblia do pregador pentecostal, as irmãs pensaram que ficaram esquecidas, a Sociedade Bíblica do Brasil lança a Bíblia da pregadora pentecostal, essa riqueza aqui, que já se tornou o xodó das mulheres em todo o Brasil. Queridos, ela possui todos os recursos da Bíblia do pregador pentecostal, mas possui mais. Ela tem aqui no começo um encarte com o que os 66 livros da Bíblia falam sobre a mulher. Por exemplo, as mulheres em Gênesis, tudo que Gênesis fala sobre a mulher, as mulheres em Êxodo, Levítico, até o Apocalipse. E depois ainda tem uma lista com o nome de todas as mulheres de A a Z na Bíblia, com o significado dos seus nomes. Tem sermões para todas as ocasiões, sermões para o Dia Internacional da Mulher, sermões para o Dia das Mães, sermões sobre as grandes mulheres da Bíblia, desde Eva, a primeira mulher, até Eunice, a mãe de Timóteo. Então vale a pena você que prega, você que estuda a palavra de Deus, não basta ser pregadora para adquirir. O nome é pregadora pentecostal, porque a Bíblia tem que ter um nome para ser registrado. Mas é todas as mulheres que querem conhecer melhor a palavra de Deus. Eu estava lançando ela em Belo Horizonte, teve um pastor que olhou assim e disse: pastor Ivaldo, essa Bíblia é tão bonita que eu vou levar de presente para minha esposa, porque eu vou garantir no mínimo 6 meses sem ela brigar comigo. Aí eu fui para Ribeirão Preto. Chegou lá, o pastor disse assim: pastor Ivaldo, eu preciso de uma Bíblia que não tem como o senhor estender essa garantia, não, que minha esposa fique pelo menos 1 ano sem brigar comigo. Aí teve um outro que pegou ela assim, olhou: pastor, ela é tão bonita que eu vou levar para minha esposa assim mesmo. Se ela passar 1 semana sem brigar comigo, já está bom demais. Aquele foi mais humilde, não é verdade? Então é só para descontrair os irmãos, mas de fato aconteceu isso. E os irmãos poderão adquirir esta Bíblia. Sei que vocês estão curiosos para saber o preço. Pode procurar nas livrarias de todo o Brasil, os irmãos vão encontrar ela por R$ 194,90. Você tem celular, depois você entra no próprio site da Sociedade Bíblica, sbb.com.br. Você vai ver que está lá R$ 194,90. Mas hoje você vai adquirir diretamente com o comentador da Bíblia por apenas 120, tanto no débito como no dinheiro, ou 130. Pastor, eu não trouxe dinheiro. Você vai ter que pagar apenas 132 vezes no seu cartão de crédito. Aí aquele maridão vai dizer: pastor Ivaldo, eu vou levar a Bíblia do pregador pentecostal para mim, e vou levar a Bíblia do pregador, da pregadora pentecostal, para minha esposa. Aí parcelamos em 3 vezes, sem juros, no seu cartão de crédito.
Essas Bíblias vendidas em outros estados até por R$ 250. Eu tive no Mato Grosso, livrarias revendem uma delas só por R$ 250. Então aproveite, praticamente eu estou vendendo para vocês aqui preço de atacado. E tem ali também, rapidinho, 5 livros, tem 7 livros também da nossa autoria: Ética Cristã, Namoro, Noivado e Casamento, é da minha autoria com a minha esposa Cristiane, que é pedagoga, onde vocês vão aprender aqui a juventude, lições importantes sobre namoro, noivado e casamento, e ela também para os casais, viu? Porque no último capítulo temos aqui todas as perguntas e respostas bíblicas sobre a vida conjugal. 7 coisas impossíveis Deus fará na sua vida. É um livro sobre fé e milagres. A Bíblia, como fonte histórica do direito, é a minha monografia de conclusão do curso de Direito, onde eu mostro a influência da Bíblia em todas as áreas do direito. Outro dia, um professor de uma faculdade de Direito de São José do Rio Preto comprou 90 exemplares deste livro para presentear com uma turma de 90 bacharéis em Direito que estava se formando, de tão interessante que ele achou esse livro. Também super interessante, 500 curiosidades bíblicas, também da minha autoria, e 366 esboços bíblicos, que é hoje o livro de esboço mais vendido do Brasil. É prefaciado pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o pastor de honra, presidente de honra da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, onde você vai ter um sermão para cada dia do ano, inclusive o bissexto, quando a cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias, por isso que é 366 esboços bíblicos. Toda igreja que eu lanço, queridos irmãos, essas Bíblias, esse livro, eu dou pelo menos de presente uma Bíblia ao pastor da igreja. Então eu gostaria de chamar o pastor Rafael para receber um presente, um exemplar da Bíblia do pregador pentecostal. Ele merece nesse dia do pastor. Então os irmãos aplaudem o nome de Jesus Cristo. Então eu gostaria de convidar para receber esse exemplar da Bíblia, que alguém possa colocar-se aqui. Maravilha, pastor Rafael, seja uma bênção na sua vida essa Bíblia, viu? Muito obrigado. Tá bom, tranquilo. Queridos, eu gostaria que vocês colocassem de pé nesse momento e dizer para vocês que após o término do culto, nós vamos estar ali na saída autografando para vocês que adquirirem a Bíblia do pregador pentecostal e a Bíblia da pregadora pentecostal. R$120, queridos, ou 130. Você sai daqui, come 2 pizzas ali, e daqui a pouco você está com fome. Isso aqui é um tesouro que vai lhe servir o resto da vida. Queridos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Todos aqueles que já encontraram Romanos capítulo 1 e o versículo 16, pode dizer amém? Amém. Está escrito: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra para conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados, sustentados, renovados, despertados
e avivados pelo poder da tua palavra, faz maravilhas no meio do teu povo, leva todo o pensamento cativo a Cristo, e toda a mente voltada para a sua palavra, domina completamente este ambiente com a tua presença, em nome de Jesus. Dê um abraço fraterno na pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta noite, valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Os que podem se assentar, assente-se, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Fale para a pessoa que está do seu lado: fique ligado, porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos aqui reunidos esta noite para glorificar a pessoa santa e magnífica de Jesus. Não existe razão maior para estarmos aqui esta noite a não ser glorificar a Cristo, porque a Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus nós nem estaríamos aqui esta noite, mas porque Ele fez tudo, nós só estamos desfrutando do que Ele fez, porque foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos libertou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos abençoou. Por isso que Ele merece honra, que Ele merece glória, que Ele merece louvor, que Ele merece exaltação, porque Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o descendente da mulher, Ele é o cordeiro pascal, Ele é o sacrifício expiatório, Ele é a rocha eterna, Ele é o profeta poderoso como Moisés, Ele é o general dos exércitos de Deus, Ele é o juiz que julga com justiça, Ele é o grande remidor, Ele é o grande resgatador, Ele é a raiz de Davi, Ele é o rebento de Jessé, Ele é o rei dos reis, Ele é o rei perfeito, Ele é o monarca fiel, Ele é o monarca absoluto, Ele é o grande construtor, Ele é o grande restaurador, Ele é o grande refúgio, Ele é o grande pregador, Ele é o amado noivo da igreja, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é a glória viva de Israel, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o tabernáculo de Davi levantado, Ele é o quarto homem da fornalha de fogo, Ele é o esposo fiel, Ele é o Pentecoste prometido, Ele é o oráculo de Deus, Ele é o cidadão de Belém, Ele é a preciosa consolação, Ele é o avivalista da obra de Deus, Ele é o desejado de todas as nações, Ele é o homem cujo nome é renovo, Ele é o sol da justiça, Ele é o Messias prometido de Israel, Ele é o carpinteiro de Nazaré, Ele é o bom samaritano, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a água da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o caminho, verdade e vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o batizador com o Espírito Santo, Ele é o justificador dos culpados pela lei, Ele é o segundo Adão, Ele é a nossa reconciliação, Ele é a liberdade proclamada, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Salvador glorioso, é o Senhor que arrebatará a sua igreja, é o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca, Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Ele é o grande juiz que nos coroará, Ele é a graça de Deus, Ele é o grande poder do Evangelho, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é juiz e legislador e a viva esperança, a esperança alegre, Ele é a esperança total, é o nosso advogado para com o Pai, Ele é o amor verdadeiro, Ele é a verdade amorosa, Ele é a herança espiritual, é o Senhor que virá com seus milhares de anjos, Ele é fiel testemunha, é o príncipe dos reis da terra, é primogênito dos mortos, é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que vai vir montado em um cavalo branco e na
Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, por um minuto dando aleluia, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Crentes batizados no Espírito Santo, abra sua boca, receba o renovo de Deus sobre a sua vida. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abre a sua boca, comece a glorificar o nome de Jesus e experimente sair daqui falando em novas línguas pela primeira vez esta noite. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, e o versículo 16, quando ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós compreendemos que estamos aqui em culto de missões esta noite, e foi lido também um texto muito importante em Neemias capítulo 6, versículo 3, que diz que nós estamos fazendo uma grande obra. E verdadeiramente, queridos e amados irmãos, a obra da evangelização mundial é sem dúvida a prioridade da igreja na face da terra. Nós estamos fazendo uma grande obra para Deus, e a obra é ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E é importante compreender, queridos e amados irmãos, que a evangelização dos povos é a tarefa suprema da igreja da face da terra. E quando eu vejo Paulo proclamando o evangelho com tanto entusiasmo, quando eu vejo Paulo se dirigindo para a igreja de Roma dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ninguém melhor do que Paulo para falar com tanta autoridade desta maneira, porque Paulo, sem dúvida alguma, queridos, foi um dos homens que mais se envolveram com o evangelho. Paulo era um homem tão envolvido com a obra de Deus, Paulo era um homem tão comprometido com o evangelho, que podemos dizer que Paulo dormia pensando no evangelho, Paulo acordava pensando no evangelho, Paulo respirava o evangelho 24 horas por dia. Exatamente, é um homem que se desgastava dia após dia pregando o evangelho de Cristo. Enquanto para nós, talvez para mim e para você, pregar o evangelho é um direito, para Paulo pregar o evangelho era muito mais do que um direito, para ele era uma obrigação, a ponto dele mesmo dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Veja o comprometimento que Paulo tinha com o evangelho de Cristo. Mas veja bem, queridos e amados irmãos, quem se envergonha do evangelho de Cristo não é nem digno de ser cristão. Exatamente, queridos e amados irmãos, nós temos que proclamar o evangelho com entusiasmo para as pessoas, e pregar o evangelho não é a responsabilidade apenas dos pregadores. Muitos irmãos, muitos membros da igreja até se acomodam pensando que pregar o evangelho é um
uma obrigação apenas dos pastores, apenas dos obreiros. Não, queridos, todos nós devemos proclamar o Evangelho, que aliás, se vocês forem observar, todas as pessoas que se convertiam a Cristo, imediatamente elas saíam pregando o Evangelho. Pode observar que quando aquela mulher samaritana, ela teve encontro com Jesus, imediatamente ela entrou na cidade anunciando Cristo. E a Bíblia diz que uma multidão de samaritanos, atraídos pelo testemunho daquela mulher, foram ao encontro de Jesus. E quando chegaram lá, que presenciou a pregação de Jesus, os seus ensinamentos, os seus milagres, eles disseram: não é mais só pelo que esta mulher disse, mas os nossos olhos mesmo têm visto que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E aquelas pessoas, elas foram atraídas pelo testemunho daquela mulher. E é importante compreender também que aquele endemoniado gadareno, quando ele foi liberto por Jesus, a Bíblia diz que ele quis seguir Jesus, mas Jesus disse: não, vai e conta para os teus tudo aquilo que Deus te tem feito. Então os irmãos percebem que as pessoas que tinham encontro com Jesus, imediatamente elas saíam falando de Jesus. E exatamente para pregar o Evangelho, você não precisa ser um mestre da oratória. Para pregar o Evangelho, você não precisa ser um especialista em homilética e hermenêutica. Sabe por quê? Porque o Evangelho é simples. Queridos, Evangelho é boas novas. O Evangelho é as palavras ditas por Jesus com simplicidade. E sabe por que é que Deus nos deu esse privilégio? Vocês sabiam que os anjos é que desejavam pregar o Evangelho? Sim, a Bíblia diz que eles andavam pregar o Evangelho. Mas sabe por que Deus não deu o privilégio aos anjos de pregar o Evangelho? Primeira razão: anjo não tem muita paciência com o incrédulo, sabia disso? Anjo não tem muita paciência com o pecador. Pode observar, quando eles chegaram lá em Sodoma, quando aquele povo quis se arremeter contra Ló, a Bíblia diz que eles logo deixaram ele cego. A Bíblia diz que o anjo Gabriel foi anunciar o nascimento de João Batista para o Zacarias, e só porque ele duvidou, ele disse: você vai ficar mudo até o dia do nascimento da criança. Então o anjo não tem muita paciência. É a primeira razão. A segunda razão, queridos e amados irmãos, é que o anjo não pode testemunhar para a pessoa dizendo: aceite Jesus porque eu era um drogado e ele me libertou. O anjo não fica drogado. O anjo também não podia chegar para o pecador e dizer: aceite Jesus porque eu era doente e ele me curou. O anjo não pode chegar para o pecador dizendo: eu era um alcoólatra e eu fui liberto por Cristo. Mas você pode chegar para um pecador e dizer: aceite Jesus porque ele mudou a minha vida, aceite Jesus porque ele transformou a minha vida, porque você já é o testemunho verídico da transformação que o Evangelho de Cristo faz. Não existe nenhuma instituição humana, nenhuma organização não governamental que transforma mais vidas do que o Evangelho de Cristo. O Evangelho transforma prostitutas em honestas mães de família. O Evangelho transforma o marginal em honesto trabalhador. O Evangelho transforma o mendigo em empresário. O Evangelho transforma o mais vil pecador em uma nova criatura, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De maneira, queridos e amados irmãos, que nós temos que proclamar este Evangelho, porque Jesus, queridos, é a primeira pessoa da Bíblia que aparece pregando o Evangelho. A primeira vez que a palavra Evangelho aparece na Bíblia está em Mateus 4:23, quando diz que Jesus ia de cidade em cidade pregando o Evangelho, dizendo: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos
Exatamente, o Evangelho é o poder de Deus sobre doenças e enfermidades, porque a Bíblia diz que quando João Batista mandou perguntar a Jesus através de alguns mensageiros: tu és o Cristo mesmo ou havemos de esperar outro? A Bíblia diz que Jesus imediatamente abriu os olhos dos cegos, soltou a língua dos mudos, abriu os ouvidos dos surdos, purificou leproso, ressuscitou mortos e disse para os mensageiros de João: vai lá e diz para João que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o Evangelho. Aleluia! Jesus disse em Mateus capítulo 24 e versículo 14 que este Evangelho do Reino será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Paulo fala em Atos capítulo de número 13 e versículo 32 que este Evangelho que ele anuncia é o Evangelho da promessa. Em Atos capítulo 20 versículo 24 ele já chama de Evangelho da graça de Deus. Em Gálatas capítulo 2 versículo 5 ele já chama de Evangelho da verdade. Em Romanos 1:9 ele já chama de Evangelho do seu Filho. Em Romanos 1:16 ele já chama de Evangelho de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4 ele já chama de Evangelho da glória de Cristo. Em Efésios capítulo 1 versículo 13 ele já chama de Evangelho da vossa salvação. Em Efésios capítulo 13 versículo 8 ele já chama de Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Em Efésios capítulo 6 versículo 15 ele já chama de Evangelho da paz. Em Colossenses capítulo 1 versículo 23 ele chama de Evangelho da esperança. Em 1 Timóteo capítulo 1 e no versículo 11 ele chama de Evangelho da glória do Deus bendito. Em Apocalipse capítulo 14 versículo 6 João viu um anjo proclamando o Evangelho eterno a todos os povos, nações, tribos e línguas, porque um só é o Evangelho de Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele. A palavra Evangelho no original grego significa um galardão oferecido para quem levar uma boa notícia. Exatamente é o sentido original da palavra Evangelho. Sabe por quê? Porque os arautos saíam por todas as províncias de Roma quando César conquistava mais uma província. Exatamente, e trazia até os seus presos como despojos e entrava em Roma aplaudindo. Os arautos recebiam uma recompensa para sair anunciando por toda Roma mais uma conquista do imperador romano. Aí Paulo escreve para os romanos com autoridade: olha, eu estou aqui não para anunciar mais uma conquista de César, eu estou aqui para anunciar mais uma boa nova, não do imperador romano, mas anunciar as boas novas do imperador do universo, o Evangelho de Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqueles arautos, eles recebiam uma recompensa para sair proclamando, anunciando as conquistas de César. Exatamente por isso que a palavra Evangelho significa um galardão oferecido para quem levar uma boa notícia. E você sabia que exatamente todos aqueles que proclamam o Evangelho vai receber um galardão no céu. Aleluia! Veja, queridos e amados irmãos, que todos serão recompensados por Deus. Aleluia! Então você que é galardão no céu, prega o Evangelho de Cristo, porque você vai receber um galardão. Você, portador de boas notícias. Eu fico observando, queridos irmãos, que tem crente que já gosta de dar más notícias. Já reparou? Tem crente que tem tanta curiosidade para dar notícia que alguém morreu, né? Ele parece que anda à procura de mais notícia. E como gosta de transmitir mais notícia. O que tem de pessoas que gostam de transferir fofoca, de repassar fofoca de um para o outro. Meu querido, Deus não te chamou para ser portador de mais notícia. Deus te chamou para ser portador de boas notícias. E as boas notícias é o Evangelho de Cristo. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore. Aleluia. Bata no ombro do seu irmão
dele. Deus te chamou para ser portador de boas notícias. Você é mensageiro de boas notícias. Não é mensageiro de más notícias, é mensageiro de boas notícias. Exatamente, as boas notícias do Evangelho. Pastor Ivaldo, o que é o Evangelho então? Evangelho é a boa notícia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho é a boa notícia de quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O Evangelho é a boa notícia de quem está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Evangelho é a boa notícia que Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Evangelho é a boa notícia que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O Evangelho é a boa notícia que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ser maldição em nosso lugar. O Evangelho é a boa notícia que Jesus está voltando. Isso aqui é o Evangelho de Cristo. Então veja como pregar o Evangelho é simples. Não precisa você transmitir uma mensagem profunda, basta você pregar as palavras simples de Jesus. Exatamente, queridos. Se Paulo estivesse aqui essa noite e eu perguntaria: Paulo, me responda, por que você não se envergonha do Evangelho de Cristo? Ele responderia para nós: porque é o poder de Deus. Aqui está o segredo. Por que você não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus. Se você consultar os escritos de Paulo, você vai descobrir que apenas 3 coisas Paulo chama de poder de Deus nos seus escritos. A primeira coisa que Paulo chama de poder de Deus é o Evangelho, Romanos 1,16. A segunda coisa que Paulo chama de poder de Deus é a palavra. 1 Coríntios 1,18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A terceira coisa que Paulo chama de poder de Deus nos seus escritos é o próprio Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, ele diz: mas nós, para os que são salvos, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então apenas essas 3 coisas Paulo chama de poder de Deus: o Evangelho, a palavra e Cristo. Por quê? Porque o Evangelho nada mais é do que Cristo anunciado. A palavra é Cristo pregada, e Cristo é o próprio poder de Deus em atividade no mundo. Exatamente, quando Paulo emprega esta palavra aqui, poder, no original grego é dunamis, é uma palavra que originou a palavra portuguesa dinamite. Olha que poder extraordinário que tem o Evangelho. Quando ele disse: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, ele está dizendo porque é uma dinamite do céu capaz de explodir o próprio inferno. Aleluia. Então diga para a pessoa que está do seu lado: nem você sabe o poder que você tem. Oh, aleluia. Nem você sabe o poder que você tem. Você tem uma dinamite do céu capaz de explodir o inferno. Você tem um dínamo de Deus. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus sobre as doenças, porque a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 19, que todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder que curava a todos. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus sobre as doenças, porque está escrito em Lucas 8,46, que quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele, Jesus parou e disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Ele saía poder e curava a todas as pessoas. O Evangelho é o poder de Deus sobre Satanás e os seus demônios, porque a Bíblia diz que quando Jesus enviou aqueles 70 evangelistas pregando por toda parte, quando eles trouxeram o relatório, eles disseram: Senhor, os demônios até em teu nome nos submetiam. Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Quando a igreja avança pregando, Satanás perde o seu domínio. Quando a igreja avança pregando, Satanás perde o seu espaço. Quando a igreja avança pregando o Evangelho, Satanás perde o seu território, porque onde a igreja chega, o território é conquistado, porque Jesus disse em Lucas
Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Eu vejo, queridos irmãos, nesses últimos dias, tanta gente brigando por poder, por posição, brigando por poder político, por poder eclesiástico, por poder econômico, por poder financeiro. Mas eu te apresento esta noite um poder maior que o poder econômico, que o poder financeiro, que o poder humano, o poder de Cristo, aquele que a Bíblia fala em Mateus 28, 18, ressuscitou vitorioso ao terceiro dia e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia fala em Salmo 62, 11: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Mas quando Jesus ressuscitou, o Pai entregou para ele todo o poder dos céus e na terra. E ele quer transmitir este poder esta noite. Quem é que quer este poder aqui? Levante a mão e dê glória, que eu quero ver. Então bata a mão do seu irmão e diga para ele: ele vai derramar esse poder sobre a sua vida. Ele vai derramar este poder sobre a sua vida. Não é o pastor Ivaldo que está dizendo. O que faz eu gostar mais de Jesus, pastor Rafael, é que Jesus não é egoísta. Você sabia que tem pessoas que ele só quer o poder para ele, mas Jesus, apesar de ter dito: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele prometeu: nos dá esse poder. Aleluia! Onde, pastor? Em Lucas 24, 49, quando disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que vós sejais revestido de poder. Onde mais ele prometeu este poder? Em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunho tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas será que os discípulos receberam mesmo este poder? Vamos conferir. Em Atos capítulo 4, versículo 33, está escrito que com grande poder, diga para o seu irmão, não é com pequeno poder, aleluia, diga para ele, não é com pequeno poder, diga para ele, é com grande poder. Pode ler que lá está escrito que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Está escrito em Atos capítulo 6 e versículo 8 que Estevão, cheio de graça e poder, fazia sinais e prodígio entre o povo. Está escrito em Atos capítulo 10 e versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18 que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 4 que a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 20 que o rei
deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 5 que nós somos guardados mediante o poder de Deus e segundo a fé. Está escrito em Apocalipse capítulo 5 e versículo 12: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, sabedoria, força, riqueza, honra, glória e adoração. Aleluia. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore Ele por um minuto. Eu sinto a unção de Deus aqui esta noite. Eu sinto a unção do Espírito Santo neste lugar. Permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, por um minuto adorando. O Espírito de Deus fala ao meu coração que nesta noite Ele quer levantar nesta igreja futuros pregadores, homens e mulheres cheios da palavra, homens e mulheres cheios do Espírito, para impactar a cidade de Cameúva e região. Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Só quem quer receber este poder, coloque-se de pé dando glória, coloque-se de pé dando aleluia. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que têm um sonho de receber o dom da palavra. Saia daí de onde você está e vem aqui na frente e já vem dando glória, porque Deus está falando ao meu coração que a partir de hoje, quando você abrir a Bíblia para ler, Deus vai te dar revelações novas da palavra. Deus vai levantar nesta igreja futuros pregadores, homens e mulheres cheios da palavra, cheios do Espírito, cheios da unção. Você que louva o nome do Senhor, a partir de hoje, quando você abrir a boca para cantar, a unção de Deus vai fluir na igreja de uma maneira extraordinária. Cada um Deus vai usar no seu talento, no seu ministério, mas Ele vai usar com poder, Ele vai usar com autoridade, vai usar você na palavra, vai usar você no louvor, de uma maneira como nunca antes na sua vida. E você vai se levantar, você vai se lembrar deste dia em que Deus falou profundamente ao seu coração, porque eu vejo aqui na minha frente futuros pregadores, homens e mulheres cheios do Espírito, homens e mulheres cheios da palavra. Vai ter pessoa aqui que Deus vai usar tanto que vai causar admiração. Pessoas vão olhar para você e dizer: mas o que é que aconteceu com esse irmão? O que é que aconteceu com essa irmã? É o poder da palavra que vai reinar na sua vida. Na praça que queria Pastor Rinaldo, quando eu começo a ler a Bíblia, eu não entendo, pastor. Deus está dizendo que a partir de hoje Ele vai aguçar a tua mente. Quando você começar a ler o texto, o Espírito de Deus vai te dar entendimento e vai te dar revelações novas da palavra e vai te dar mensagens que você nem imaginou que ele ia conseguir extrair daquele texto, porque Deus vai renovar o teu entendimento. Abre a palma da sua mão direita assim agora, faz assim com a sua mão direita. Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida, porque eu vou fazer um pedido de profeta agora, como prova que Deus vai te usar muito a partir de hoje. Eu vou pedir para Deus colocar uma brasa de fogo do seu altar na palma da sua mão. Vai ter crente aqui que a mão vai ficar quente pegando fogo. É o sinal de Deus na tua vida. Eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados dizendo glória.
Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero fazer um pedido de profeta agora. Aonde houver um crente dando glória neste santuário, aonde houver um crente dando aleluia, aonde houver um crente dando glória a Deus, aonde houver um crente com a palma da mão aberta, como prova que ele vai encher este crente, a partir de hoje, coloca uma brasa de fogo no teu altar, na palma da mão deste crente, enche este crente de poder e de unção, agora. Na praça queria andar abaixando, vem cá, servo de Deus, vem cá, Senhor. Faça assim com a sua mão direita, faça assim, querido, com a sua mão direita. Bata assim na mão direita do seu irmão, bata assim, faça assim na mão direita do seu irmão, mão direita com mão direita, estenda a sua mão. Bata-se na mão direita do seu irmão. Deus vai usar tuas mãos para transmitir unção. Deus vai usar tuas mãos para transmitir poder. Segure na mão direita do teu irmão e diga para ele: recebe unção de Deus para a tua vida agora. Recebe unção, recebe unção, recebe unção, Deus vai colocar uma palavra profética na tua boca agora. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado aí agora. Eu quero que forme um cordão humano, todos de mãos dadas. Pode vir os corredores, todos de mãos dadas. Eu quero que forme um cordão humano, todos de mãos dadas. Deus vai colocar uma palavra profética na tua boca agora. Feche os seus olhos. Repita comigo agora: querido Deus. Mais alto, querido Deus. E eterno Pai. Esta noite eu quero que o meu irmão que está do meu lado direito e também do meu lado esquerdo saia daqui hoje cheio do Espírito Santo e de poder. Porque agora eu vou abraçá-lo e a unção do Espírito Santo que está sobre mim vai contagiar o meu irmão e ele vai profetizar e falar em novas línguas. Agora, abrace a pessoa que está do teu lado. Gaste pelo menos 2 minutos orando pelo meu irmão. Declare que Deus está renovando o teu ministério esta noite. Declare que Deus está renovando a tua saúde agora. Declare que Deus está renovando a tua vida espiritual agora. Declare que Deus está renovando o teu casamento agora. Canto e barrai, leva-se quem a unção sobrenatural sobre este lugar esta noite. Deus está levantando homens e mulheres cheios do Espírito, cheios da palavra esta noite.
Pode voltar para os seus lugares dando glória. Sente-se um minutinho adorando. Eu gostaria de perguntar agora em nome de Jesus: onde está uma pessoa que não é crente? Uma pessoa que não é evangélica? Alguém que esteja afastado da igreja, distanciado dos caminhos do Senhor, e foi tocado pelo Espírito Santo e gostaria de mudar de vida hoje, entregando-se para Jesus. Levante uma de suas mãos e venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Aqui do meu lado direito, aqui do meu lado esquerdo, onde está uma vida preciosa? Um moço, uma moça, um homem, uma mulher, alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você parou no meio do caminho por uma decepção qualquer. Deus está lhe dando a oportunidade de recomeçar uma nova vida esta noite, porque Deus não desistiu de você. Deus ainda é o Pai do Filho pródigo. Deus aceita o pródigo de volta. Por favor, meu querido irmão, olha aí para o seu lado. Veja se tem uma pessoa que não é crente. Se tiver, convide esta pessoa para aceitar Jesus como seu Salvador. Se tiver, convide esta pessoa. Eu insisto mais uma vez. Aqui do meu lado direito, aqui do meu lado esquerdo, tem alguma pessoa que ainda não é crente e gostaria de aceitar a Cristo como seu Salvador. Levante uma de suas mãos e venha aqui na frente. Eu quero orar por você, porque Jesus te ama e vai perdoar os seus pecados. Não importa o tamanho do seu erro, não existe erro maior que a graça de Deus, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em outras palavras, a graça é muito mais abundante do que o pecado. A graça é maior do que todos os seus erros. A graça é maior do que todos os seus pecados. Por isso, se você gostaria de mudar de vida, levante uma de suas mãos e venha. Eu quero orar por você. Não tem ninguém? Só para que eu tenha um conhecimento aqui no plenário da igreja, tem alguma pessoa que não é crente? Faça assim com a sua mão. Todos são evangélicos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Guarde esta palavra no seu coração. Queridos, eu vou estar ali na saída, autografando para vocês as Bíblias e os livros. Deus abençoe a todos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Nós somos mais vencedores. Então dê um brado de glória a Deus. Pastor Rafael.